A hora da gente falar sobre a hidrolipo, né? Você sabe quais são os cuidados que devem ser tomados? Hoje eu estou recebendo o nosso cirurgião plástico, Dr. André Ayler, que vai tirar as nossas dúvidas sobre a hidrolipo e também sobre um método novo aí que está circulando na internet, chamado Mila, né? Você conhece a Mila? Pois é, já já vocês vão saber tudo isso com o Dr. André. E quem tiver dúvidas pode tirar aí a partir de agora pelo nosso WhatsApp no 981457570. Se você quiser, pode mandar sua pergunta e fiquem à vontade para participar do nosso programa, tá bom? Doutor André, seja bem-vindo, deixa eu lhe cumprimentar. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Aqui é o nosso programa, a gente falar de um assunto tão bom, né? Tão maravilhoso. Tenho certeza que muita gente aí de casa tá curioso para saber, viu? Fica à vontade. E eu queria saber o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre a hidrolipo, né, pra gente. E eu queria saber se a hidrolipo, ela é uma lipo normal, como qualquer uma outra, se ela tem alguma diferença da lipo convencional. Explica um pouquinho pra gente sobre essa hidrolipo. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia, Marília. E existe uma diferença fundamental, porque hoje em dia as pessoas, elas preconizam mais uma recuperação rápida, né? Então a gente precisa voltar para a rotina de uma vez por todas, né? Então não adianta você ficar convalescendo numa cirurgia estética durante muito tempo, né? E porque hoje ninguém mais tem esse luxo de ficar, né? Então, assim, a ideia é você fazer o procedimento com grandes resultados, tá? Só que de uma maneira que você recupere rápido e sem dor, tá? Isso existe em lipoaspiração, que é a técnica da hidrolipo, que é a lipoaspiração que a gente faz com anestesia local, tá? O paciente pode ser sedado ou não, tá? Mas sedação a gente faz como... igual quando se faz uma endoscopia. Quem já fez sabe que sai na hora, sai um pouquinho grogue e tal. Umas 2, 3 horas depois o paciente está completamente normal, né? Sem ativo e tudo, né? E a gente usando o anestésico local, esse anestésico ele funciona como anti-inflamatório muito potente, tá? E esse pós-operatório, ele vai ser um pós-operatório com quase nenhuma dor, né? Então, é raro o paciente precisar tomar um anti-inflamatório, um analgésico, reclamando da dor, etc. Então, isso é fácil, porque a gente consegue, por exemplo, com 2, 3 dias, que o paciente volte à rotina normal de trabalho, né? Desde que seja um trabalho de escritório, um trabalho que não demande exercício físico, né? Então, assim, a recuperação rápida que é o que a gente tem que preconizar. Isso tudo proporciona, né, uma melhor qualidade de vida. Falou exercício físico, até quando, né, quando é que a gente pode voltar a retornar nossas atividades físicas, já que você falou do exercício? Então, nesse método, com uma semana, você consegue voltar a fazer uma caminhada leve, tá? Mas o exercício físico pesado, a pessoa que gosta muito de academia e que pega peso com força, né, aquilo ali... um mês a pessoa pode voltar normal a fazer ginástica sem restrição nenhuma. Lembrando que a alimentação, doutor, também é super importante, né? Continuar fazendo uma alimentação balanceada, para também, né, não perder toda a... Inclusive no pré-operatório, né, a gente preconiza a cirurgia plástica como cirurgia funcional. Sim. Tá? Então, assim, o grande mal hoje que a gente vê das pessoas é que elas estão muito inflamadas, né? O consumo excessivo de açúcares, né? Isso aí ocasiona que o corpo seja inflamado. Você pode ver que a obesidade hoje em dia explodiu, né? Se você for ver de 40 anos para cá, o que aconteceu? Foi um aumento do consumo de açúcares e as pessoas andam mais inflamadas. Então a gente tem uma série de exames que a gente pede para os pacientes antes, que a gente tem visto que esses pacientes eles têm necessidade de uma correção antes da cirurgia e isso proporciona um pós-operatório completamente diferente, né? E uma segurança muito maior da cirurgia, inclusive. É verdade. Agora está circulando na internet, né, pelas redes sociais, essa técnica nova chamada Mila. Explica pra gente qual é o objetivo desse procedimento, né? Para quem está aí também nos assistindo, para quem quer indicar esse procedimento, é para todo mundo? Não é? Explica primeiro o que é essa. Existe uma patologia, tá? Que é a diastase dos retos do abdômen, tá? O que acontece? A mulher engravida, por exemplo, tá? E ela faz uma barriga muito grande e o músculo que era para estar juntinho, ele separa, né? Então aquele músculo do tanquinho, né, que é o fisiculturista tem aquele bem definido,
esse músculo ele fica muito afastado um do outro, né? Você tem como ver, às vezes você tem diastase, se você se deitar e for fazer um meio abdominal, for levantar, se levantar um pouquinho a barriga, ou então se você botar a mão e você vê que tem um afastamento ali, um buraquinho ali, você tem a diastase, tá? E a diastase é uma patologia que ela cursa com constipação, né? Muita gente tem constipação, hiperlordose, né? Que ela joga o corpo para trás, né? Inclusive eu vejo muito de fotos pré e pós-operatório dos nossos pacientes e que existe uma correção da postura do paciente e assim, você pede para ficar em pé, fotografa de lado, né? Fotografia normal e depois no pós-operatório você vê que a paciente parece até que cresce um pouco, porque melhora a postura, né? E alguns pacientes até cursam até com incontinência urinária, né? Pessoa com mais idade. Então, esse problema da diastase, antigamente, você só resolvia de duas maneiras. Ou você abria no meio, costurava o músculo todo, ou você fazia uma abdominoplastia, que é uma cirurgia maior que você corrigia a diastase. Hoje a gente tem feito esse procedimento por videolaparoscopia. Tá? Então, é a mesma que tira a vesícula, né, por vídeo. Você consegue, com 3 furinhos embaixo na pubis, até na cicatriz da cesárea, você consegue soltar por ali, olhando pela câmera de vídeo, costurar esse músculo no lugar. Isso aí não tem cicatriz, as cicatrizes são furinhos pequenos, né? E um pós-operatório mais tranquilo. Então, muito bem indicado para aquela paciente que tem aquela diastase, mas não tem aquele abdômen grande, avental, que seria indicado uma abdominoplastia. Né? É para quem tem pouco, né? Digamos assim, né? Não, quem tem a diastase, mas não tem um grau de obesidade, né? Isso, não tá com uma barriga gigante, né? Muitos casos, assim, no passado a gente operou algumas abdominoplastias com dó no coração, sabe? Você vê, poxa, a paciente toda atlética aí, às vezes com a hérniazinha, que é muito comum na diastase, tem uma hérnia umbilical, né? E você vê, poxa, vou ter que fazer uma abdominoplastia para corrigir essa parede, né? E hoje a gente tem como usar sem ter que fazer as cicatriz grandes. Essa técnica nova, né? Que é maravilhosa aí. E aproveitando, né, já a Mila, a pessoa pode fazer já a lipoaspiração? Assim, o ideal é associar, né? Associar os dois, né? As cirurgias, né? Porque o contorno corporal, ele é importante você ter o desenho corporal. Não adianta você corrigir só a parede abdominal e ficar com a cintura quadrada, né? A gente tem que aprimorar o resultado, né? Então, você precisa dar o desenho corporal. Inclusive, falando em cintura, a correção da diastase fecha mais a cintura. Né? Você pode notar que depois da gravidez você ficou com a cintura mais larga, por causa da diastase. Aí você corrige a parede, puxa a lateral, né? E melhora também a cintura. E se complementar com uma lipoaspiração, né? Melhor, que no caso a gente faz, né? Hidrolipo no abdômen e na cintura, você vai ter muito mais resultado. Aí, vamos colocar essa pergunta aqui, que eu tô vendo que já tem pergunta aqui. Doutor, qual o primeiro passo para quem quer fazer um implante de mama? É a Sandra. O primeiro passo é ver a indicação, né? Então, você precisa marcar a consulta com o cirurgião plástico, né? Para saber se você tem essa indicação ou não, porque muitos pacientes não têm indicação, sabe? Muitos pacientes têm indicação de mastopexia, por exemplo, de fazer aquela cirurgia de suspensão da mama. A maioria dos pacientes nem tem necessidade de prótese, tá? Então, é uma indicação difícil, não é uma indicação fácil, né? Você dizer ou não se precisa de prótese, qual prótese é essa colocar e que maneira que vai fazer. É verdade. Agora, as tecnologias estão cada vez mais avançadas. A gente está vendo que sempre está chegando aparelhos novos, equipamentos diferenciados para melhorar o resultado da pessoa. Então, a pessoa vai lá, faz a hidrolipo, a lipo, até mesmo a abdominoplastia, enfim. E tem aqueles aparelhos, né, aqueles equipamentos que associam para que o negócio ainda fique melhor, né, doutor? Fala um pouquinho dessa técnica nova aí. A lipo hoje, ela antigamente você via com uma cama, acoplava uma mangueira com uma bomba a vácuo e fazia lipoaspiração. Mas hoje em dia a gente vai cada vez buscando mais resultados, né? Então hoje você já tem o Vibrolipo, né, que é um aparelho que faz a vibração, tá? Para tirar melhor a gordura com menos traumatismo, por isso você propicia uma recuperação rápida. E a gente tem várias tecnologias que ajudam na retração da pele, tá? E na remoção da gordura. Por exemplo, nos casos onde tem mais fibrose, a gente precisa fazer uma contração da pele no sentido de cima para baixo, a gente pode usar a lipo ultrassônica, que é um aparelho chamado Safer. Tá? Esse aparelho,
ele é uma cânula de titânio que ela vibra em velocidade ultrassônica, ou seja, você, quando olha para ela ligada, você não consegue perceber o movimento, mas quando você coloca no meio de água, né, porque hoje em dia a lipoaspiração ela tem que ser feita de maneira tumescente, você tem que infiltrar uma solução, né, no meio da gordura, e esse ultrassom ele vai derreter aquela gordura, vai quebrar tudo, se tem uma fibrose ela vai quebrar aquilo ali. E esses septos, ó, você está vendo essa imagem aí, isso é outra coisa, que é outra tecnologia, mas esses branquinhos aí, que são esses septos, na hora que você usa o Safer, isso aí ele provoca uma contração e um abaixamento homogêneo. Essa tecnologia que está passando aí... Facilita na hora de fazer a lipoaspiração, de lipoaspirar? Facilita fazendo assim? Fica muito mais fácil. Faz antes o Safer e depois traumatiza menos e sangra menos. Não, a sequência de tecnologia, no caso, por exemplo, para retração de pele no sentido longitudinal, a gente usa essa tecnologia que vocês estão mostrando aí, que é o Body Tight, tá? Você pode usar ela, existe o Renuvium também, que é uma tecnologia que se usa um gás hélio e a radiofrequência, e o argônio, né? O argon, que também é o gás com a retração, tá? No caso, eu acho que existe já inúmeros trabalhos que já falam isso, quer dizer, então não é nem que eu acho que o Body Tight é a tecnologia que melhor faz contração de pele, né? A gente chega a uns 40% de retração da pele. Que é essa tecnologia que você está vendo. Ele entra com uma bipolar, tá? Então, a energia ela passa da pontinha que vai estar por dentro para esse transdutor que está fora da pele. E essa energia, no meio do caminho, ela vai provocar essa contração. Então, a sequência, hoje, ideal, numa lipoaspiração, até de alta definição ou de média definição, aquela que quer ficar bem marcadinha, desenhadinha, a gente tem que usar a tecnologia, senão não fica. Tá? É importante, quanto mais... Alguns pacientes, sim, você vê que estão bem definidos, por exemplo, muito malhada e tal. Às vezes só uma lipoaspiração sem tecnologia já resolve. Mas alguns pacientes vão necessitar de um auxílio para a contração da pele, né? Então a gente tem essa tecnologia que essa radiofrequência ela vai interagir e vai esquentar a pele. Ele tem um termômetro dentro e fora. Eu preciso chegar a uma temperatura acima de 65 graus interna. Dói? A gente quer saber, né, gente? Dói. Você vai estar anestesiada, né? Então não vai ver nada. Não vai doer. Não vai doer nada. Local, anestesia local. Só uma pomadinha já resolve? Não, não. Tem que ser local mesmo, né? Porque ele vai até dentro, né? Tipo e normalmente a gente vai associar com a lipoaspiração, não vai fazer só ele, né? Entendi. Pode ser feito só ele também. Mas a maioria dos casos a gente vai associar com uma lipoaspiração. Pode fazer quantas sessões dele após a lipo, doutor? Então, esse equipamento, que é o Body Tight, você vai fazer, durante o procedimento da lipo, uma sessão única. Só uma sessão. E não faz mais. Já dá um resultado legal. Você pode repetir 10 anos depois, 15 anos depois, porque envelheceu, teve mais flacidez. Mas, assim, não é um procedimento que tem que ficar repetindo. Não é aquele procedimento estético que a gente vai na clínica e faz... esse mês faz uma vez, outro mês faz outra, não. Diferente do Morpheus, que é a mesma tecnologia de radiofrequência, só que ele é feito com agulhas. E esse pode ser feito até ambulatorialmente. Né? Entendi. Anestesia local, uma sedação leve, né? Se você tiver uma clínica com equipamento adequado para poder monitorizar o paciente e tal, porque existe muito desconforto. Não é um procedimento indolor, tá? Para você entregar a energia, precisa sedar o paciente um pouquinho ou filtrar com anestésico local, um dos dois, né? E é a mesma tecnologia, né? Eu falo só que agulha, né? Então são 40 agulhas que ela entra no meio da derme, né? A derme é essa camada acima da gordura, que é essa fininha que não está aparecendo aí. Ele age ali para provocar aumento do colágeno, então melhora a flacidez no rosto, no abdômen, no glúteo, na parte interna da coxa. Onde tiver a flacidez, ele vai melhorar. Muito bom, viu? Olha aí, viu, minha gente? Essa tecnologia é boa demais, avança cada vez mais. Tem uma pergunta aqui, doutor, para quem é indicada a ginecomastia, é isso? Tem ginecomastia é uma patologia. A ginecomastia é uma patologia que os homens, né, têm um aumento da glândula mamária, tá? Aí existem dois tipos de ginecomastia, falsa e verdadeira, tá? Você tem uma ginecomastia que é só um acúmulo de gordura. E aí sim você vai fazer uma lipoaspiração dessa região, tá? Somente isso. E a ginecomastia verdadeira é uma hipertrofia da glândula mamária. Essa hipertrofia da glândula mamária tem várias causas, tá?
E aí vai ter que sim ser feita uma remoção dessa glândula mamária, que o homem não tem, tem glândula mamária, mas ela é atrofiada. É verdade. Bora falando em glândulas mamárias, o explante hoje, que é muito comum, o explante de silicone hoje em dia está assim, cada vez mais comum. E aí eu queria saber o seguinte, existe alguma alternativa, né, de prótese, sei lá, se for preciso, de silicone, para quem não quer colocar? Tipo, eu não quero colocar a prótese, mas eu queria que tivesse uma alternativa para o negócio ficar organizado. E aí? A gente entende, assim, que a prótese de silicone é um recurso muito bom, mas, porém, não é para ser usado de maneira indiscriminada, tá? Sim. Tem que ter indicação adequada, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, eles vão se beneficiar muito de uma lipoenxertia, ou seja, colocar a gordura que vai tirar da lipoaspiração na mama. E fica muito bom esse resultado, sabe? E a gordura é um material que é seu, tá? E você não precisa nunca mais se preocupar. Ele integrou ali, não precisa mais se preocupar com problemas futuros que a prótese poderia dar, porque é a sua gordura. Ela estava na barriga quietinha, veio para a mama e é muito bem indicada, por exemplo, paciente que tinha uma mama bonita e amamentou e aí o bichinho caiu um pouquinho, né? E aí fica sem aquele colo, fica aquela mama... Né, minha gente? Fica um negócio meio... Fica aquela mama um pouquinho disforme, né? Verdade. E aí, uma correção desse tipo, é muito melhor fazer com gordura, né? Do que colocar simplesmente uma prótese, né? Agora, aquele resultado bem artificial, né? Aquele que você vê bem típico, olha só, eu tenho prótese, naturalmente você não encontra a pessoa assim, não dá para fazer com gordura, né? Se você busca esse tipo de resultado bem artificial, aí sim tem que ter uma prótese. Hoje em dia a gente está vendo muita gente botando bunda. Menina, olha, PMMA. Botam isso, botam ácido hialurônico. E a gente sabe que fazendo uma lipo convencional, você pode também injetar a gordurinha, a própria gordura do seu corpo. A gordura tem essa plasticidade. Vai dar um negocinho mais organizado? A gordurinha não vai deixar organizado também, doutor? Então, a gordura tem essa plasticidade maravilhosa, né? Ela pode ser usada em qualquer lugar, né? Ela pode ser usada na face para o rejuvenescimento facial, ela pode ser usada no glúteo para modelar. Mas eu vou deixar até um alerta aqui interessante, porque esses produtos, né, o PMMA principalmente, ele vem lá de trás, desde os anos 90, que eu já acompanho isso aí, né? E você vai vendo que vai dando problema, aí se esquece um pouco. Aí vem não, mas agora não vai dar, porque a técnica mudou, o produto é melhor. Aí você vem de novo, começa a dar problema, aí para de se usar. Então, é um plástico, tem que ter muito tá? cuidado, né, doutor? Eu já vi pessoas que... Por exemplo, aquela Andressa Urach, eu acho que ela usou alguma coisa, não sei se foi PMMA. Outro produto foi o PMMA. Aquilo ali foi o quê, doutor? É um produto que não tem mais, né? Que a Anvisa já cortou depois desse caso dela. Aquela perna ficou horrível, gente. E Mas ela ficou muito tempo no hospital, né? Para você entender bem qual é o problema, o material aloplástico, qualquer material estranho ao seu organismo, tá? Ele pode dar reação, qualquer coisa, tá? Certo. Uma prótese de silicone é um material aloplástico, pode dar uma reação. Certo. Se você tiver uma reação a uma prótese de silicone, como uma contratura capsular, uma síndrome ásia, por exemplo, né? Que é um tipo de rejeição ao implante, que pode dar até reumatismo por causa dela, né? Sim. Você vai lá e tira a prótese, tá? Você pega fazer a incisão, tira a prótese, acabou o problema. Acho que o PMMA é mais difícil. Porque ele vai ficar todo entranhado no músculo, por exemplo, se faz muito no músculo glúteo, e você vai fazer o quê? Tirar toda a musculatura da região glútea, né? Então você... a complicação ela não é tão frequente assim, mas ela existe. Existe. Né? Algumas pessoas, né? Alguns casos, né? Não é uma certeza, né? Não é uma coisa, eu vou botar e vou ter problema. Não é isso. Você vai ter lá uma incidência de 5% de complicação, tá? Mas se você cair nessa incidência, é um transtorno para a sua vida aquilo ali, entendeu? Então, e fica difícil tratar, né? Então, eu acho que é mais interessante você buscar métodos, né? Porque é a cirurgia que você não precisa fazer. Tá? Por exemplo, você usa muito PMMA em ortopedia, em neurocirurgia, tá? Para fazer calota óssea, por exemplo, né? E assim, é diferente, tá? O uso é muito pouca quantidade e é necessário. Entendeu? Então você vai fazer uma cirurgia que você precisa fazer, ou então vai ficar com deficiência óssea, por exemplo, tá? Uma pessoa que bota, daqui a pouquinho eu faço essa pergunta, mas uma pessoa que bota, tipo, a gordura no glúteo e para dormir,
e sentar. E como é que faz depois? Não vai amassar o bichinho, não? Não, normal, não tem restrição. Não tem esse negócio de... Não, pode você pensa... normal, direitinho? Hoje em dia, então, se você usar a oxigenoterapia hiperbárica, por exemplo, que é um oxigênio de pressão alta, é uma câmara de oxigênio, você entra e fica com oxigênio puro, pressão alta, né? Isso aí, ela melhora, inclusive, a vascularização do tecido, então melhora ainda a integração do enxerto. Melhora a celulite, dá uma levantadinha. Não, no caso, diminui a inflamação do tecido e a gordura, ela integra melhor, porque a gordura ela colocada ali, ela precisa trocar oxigênio, gás carbônico, né? Tudo com o tecido. Então, ela tem que ter quanto melhor ela for nutrida ali, né, por oxigênio, melhor ela integra. Então é interessante isso aí. E você sentar numa posição, por exemplo, que eu vou falar de escara, por exemplo, né, que é aquela que você fica, o paciente no CTI, que fica numa posição só e faz uma úlcera de pressão. Sim, né? sim. Se você faz o enxerto e você fica muito tempo em cima do enxerto, você vai ter uma diminuição da vascularização. Pode ver, se você ficar sentado muito tempo, de lado muito tempo, fica vermelha a região. Né? Então tem um sofrimento vascular. Se você ficar normal, como você dorme, por exemplo, todo mundo dorme rolando, né? Ninguém fica numa posição só estático. Alguma hora você vai virar, porque o teu organismo vai sentir a necessidade. É verdade. Então você vai acabar que vai girar. Então é impossível, não tem como ficar, olha, eu vou ficar na posição de bruço para o enxerto não pegar. Isso a gente não preconiza mais. Já foi isso no passado. Hoje em dia não. Vou já fazer outra pergunta, mas vamos colocar essa pergunta aqui, Dudu. Como é feito o microagulhamento? É a Fernanda. Então, isso é vamos dizer, um procedimento que é mais os dermatologistas que são fazem, né? Mais especialistas. Mas o microagulhamento são microagulhas, é interessante, é muito interessante. Tem uma técnica chamada PCA, tá? Que a gente até fazia muito para fazer o drug delivery, né? Que você faz um enxerto de gordura e a gordura ela tem uns fatores citoquímicos que ela causa rejuvenescimento e assim, você com microagulhamento você consegue dar uma nutrida nesse tecido interessante. Então é um rolinho com as agulhas, né, que vão variar de 0,5 a 2 milímetros e ela vai furar aquele tecido diversas vezes. Ele é muito bom para melasma, ele é muito bom para melhorar o colágeno da pele, né? Isso é bem interessante. Agora, o microagulhamento, ele só com a pomadinha assim não funciona muito não, porque o ideal é que ele seja pelo menos uma agulha de 1 milímetro para baixo. Para entrar um pouquinho mais, né? Porque as agulhas de meio, ela melhora um pouco o melasma, mas são procedimentos que dá para fazer com pomada anestésica, né? Mas uma agulha mais profunda, que é o que vai tratar e vai produzir colágeno, é preciso de uma certa anestesia, pelo menos um bloqueio. Doutor André, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Para quem tem aquele buraquinho assim na lateral, aqui, que fica meio... Como é que é o nome, né? Hip dips. Isso, esse hip lips, sei lá. Isso mesmo. Isso aí também pode preencher com gordura, doutor? Então... Dá uma organizada para a bunda ficar, né, um pouquinho mais no coraçãozinho, né, Dudinha? Isso é bem interessante, que isso é uma característica extremamente feminina, né? É verdade. O homem tem uma bacia estreita e a mulher tem uma bacia larga. Porque a mulher precisa que uma cabeça, né, do bebê passe ali no meio da bacia, né? Então a bacia tem umas desvantagens, por exemplo, a atleta, por exemplo, por isso que as mulheres correm menos que os homens, por causa do tamanho da bacia. Exato, isso é interessante. E aí o contorno do bumbum feminino é quadril largo, cintura estreita. O homem ele é mais reto, né? O que acontece? Às vezes a mulher tem o quadril um pouco largo demais, tá? Então você vai ter a cabeça do fêmur muito projetada e vai ficar aquele buraco ali, né? Que é aquela depressão entre o final da cintura do quadril, que é o osso ilíaco, e esse osso do fêmur. E fica aquele buraquinho ali, tá? E é pior que quanto mais ela malha, pior fica. Vixe, Maria. Porque vai aumentando a musculatura e vai deprimindo mais aquilo ali. Então não resolve muito com... Tem gente que tem aqui um pouco do culote, aí aqui faz isso. Um buraco. Né? E é muito comum, o paciente vem porque, doutor, eu quero tirar essa gordura aqui do lado aqui, quero baixar. Eu falei, não, você não precisa baixar isso aqui do lado, você precisa injetar embaixo dele, porque eu quero aquele contorno violão, né? E não para ficar tentando transformar a mulher no homem, entendeu? Então, aquilo ali, aquela gordurinha, que na verdade não é uma gordura, que é a projeção do osso ilíaco, ela não é para tirar aquilo ali. É para corrigir a depressão com enxerto de gordura. Gente, olha aí, viu? Adorei aqui.
nosso papo. Muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, doutor André. Quer deixar suas considerações finais para quem está procurando aí fazer uma cirurgia plástica? Às vezes tem medo, tem receio, tem muita gente que fica, eu não sei se tenho coragem, se não tenho. Mas o que é que você diria? A cirurgia plástica, hoje ela é muito segura, né? Você tem que procurar sempre uma certa, vamos dizer assim, você tem que pesquisar bastante o cirurgião, tá? E tentar fazer cirurgias de menor porte, tá? Menos risco. Por quê? Às vezes a pessoa quer resolver todos os problemas de uma vez só e fazer cirurgias enormes, né? Que vão durar 10 horas, 8 horas. Por exemplo, você quer operar a mama, o abdômen, fazer uma lipo das costas, tudo de uma vez. O pós-operatório é ruim e não vale a pena pelo risco cirúrgico, etc. Eu acho que a gente tem que se focar em cirurgias mais rápidas, com grandes resultados. Então, se você tem muita indicação cirúrgica, de fazer a mama, o abdômen, uma lipo no braço, etc., fraciona a cirurgia, que é sempre melhor, tá? O ideal é a gente tentar fazer o procedimento de recuperação rápida, sem muito risco para o paciente, para que esse pós-operatório seja melhor. É melhor você ter 3 pós-operatórios bem tranquilos do que um pós-operatório muito sofrido. É verdade, viu? Concordo plenamente. Doutor, obrigada, viu, mais uma vez, viu? A gente se vê por aí. Eu que agradeço. Olha só, minha